Mais uma vez, pela graça de Deus, está no ar o seu programa Crescendo na Fé. Nós vamos juntos até às 11 horas da manhã e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua vida, que juntos eu e você possamos exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Comigo no programa de hoje temos aqui, mais uma vez, o professor Zeev Hachalom, ele que é formado em Línguas Bíblicas pela Universidade de São Paulo, a USP, professor da Faculdade Teológica Bethesda, responsável pelo Departamento de Plantão Tira Dúvidas da FTB. Zeev, é muito bom tê-lo aqui com a gente em mais um programa Crescendo na Fé. Seja bem-vindo. É com grande alegria que nós estamos participando aqui deste programa e vamos tentar trazer a nossa contribuição do melhor modo possível, de modo que o eterno Deus de Israel seja exaltado. Comigo também no programa Crescendo na Fé, uma grande alegria para mim, meu amigo pastor Deiró de Andrade, ele que é o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, campo de São Mateus, aqui em São Mateus, em São Paulo. Também um campo que se estende em vários estados do Brasil. São mais de 200 congregações, uma igreja muito grande, uma igreja muito importante para São Paulo. Ele também é vice-presidente da Conemad e também é advogado, um servo de Jesus Cristo, um grande amigo pessoal. Pastor Deiró, é um grande prazer tê-lo com a gente nesse programa Crescendo na Fé. Seja bem-vindo. Glória a Deus, uma honra poder estar aqui, poder de alguma forma contribuir com os irmãos. Que Deus abençoe e nos ajude a ser útil. Você quer conhecer melhor a palavra de Deus? É só mandar um e-mail para a gente, para crescendonafé@hotmail.com, e a gente vai trabalhar aqui com as dúvidas dos nossos telespectadores. Está no ar o programa Crescendo na Fé. Faculdade Bethesda, moldando vocacionados, apresenta Crescendo na Fé. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Já temos aqui a primeira pergunta do nosso dia. Quem faz a pergunta é a irmã Ana, da cidade de São Paulo. Ela diz o seguinte: bom dia, a minha dúvida é a seguinte: gostaria de saber se é errado ou não batizar crianças e se existe algum tipo de versículo na Bíblia que fala algo a respeito disso, pois a igreja que eu frequento batiza também crianças. Abraço a todos e Deus abençoe o programa Crescendo na Fé. Professor Zeev Hachalom, com a resposta. Vamos lá. Bom, eu não diria que seja errado batizar crianças, porque, em primeiro lugar, você está em uma igreja que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nós sabemos que isso daí realmente tem uma base bíblica. Outra coisa, nós iríamos considerar que a palavra de Deus diz em Marcos 16, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crer, não será. Desculpe. Aquele, porém, que não crer? Não tem. Você pode colocar aquele, porém, que não aquele, crer. porém, que não crer, né, já está condenado. Isso que você percebe nas Sagradas Escrituras lhe dá o direito de pensar da seguinte forma: a criança, ela tem a capacidade de crer em Jesus Cristo? Obviamente que não. Estou me referindo à criança que está no seu período ainda, que os sociólogos, psicólogos, pedagogos chamam de período da razão. Portanto, a criança, ela não tem como decidir, né, crer em Jesus Cristo. A partir do momento, então, em que a criança puder crer, aí sim ela poderia, então, ser batizada. Mas, como nós percebemos, a palavra de Deus, então, deixa bem claro que é necessário que o ser humano tenha consciência do que ele estiver fazendo, principalmente em relação a depositar a sua fé em Jesus Cristo. Todavia, eu aconselho a irmã a que respeite o contexto eclesiástico em que você estiver inserido. Tem aqui também uma pergunta da cidade de Campinas, da irmã Áquila. Ela é aluna da FTB. Ela diz o seguinte: gostaria de saber se há respaldo bíblico para que mulheres se tornem pastoras. Obrigada, fiquem todos na paz do Senhor. Pastor Deiró de Andrade, o senhor é pastor de uma grande igreja em São Paulo. Como que o senhor lida com essa pressão, inclusive, que vem das pessoas sobre mulheres no ministério? O que a Bíblia trata sobre mulheres no pastorado? Essa é uma questão bastante importante, especialmente no contexto sociológico brasileiro.
Há pessoas que advogam dos dois lados. No meu entendimento, segundo o que se depreende da palavra de Deus, especialmente nos escritos de irmão Paulo, capítulo 14 do livro de Coríntios, não há nenhuma distinção entre homem e mulher no contexto da graça para o exercício do ministério. De forma que, enquanto há um grande grupo, importante grupo, em razão da nossa derivação da teologia católica, que proíbe as mulheres de ensinar, o profeta Joel, na sua palavra, inspirada pelo Espírito Santo, dizia que quando descesse o Espírito Santo, filhos e filhas profetizariam, servos e servas profetizariam. Nas palavras do apóstolo Paulo, o profetizar é o ensinar, o profetizar é o exortar, o profetizar é uma forma de edificação. Tem a ver, inclusive, com a instrução da igreja. Com a instrução e o ensino. De forma que, se isolarmos o texto de Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo que as mulheres estariam proibidas de ensinar, nós teríamos que anular esse texto de Joel, que é profético, exatamente, que vai se cumprir. Inclusive o apóstolo Pedro evoca esse texto quando explica sobre o Pentecostes. Exatamente, porque a mulher, ela no contexto de ensino, ela está fazendo exatamente o papel daquele que deve trazer à luz a palavra de Deus para todos aqueles que ouvem. Depende muito do chamado, depende muito da vocação. Graças a Deus pela FTB, que molda vocacional. Glória a Deus. Se você tem uma pergunta ou dúvida, faça como estão fazendo esses irmãos. Você pode mandar o seu e-mail agora para crescendonafé@hotmail.com, ou você pode também utilizar as nossas redes sociais. E eu queria chamar a Yael para que ela explicasse como é que está funcionando as redes sociais. Bom dia, Yael. Bom dia, pastor César. Bom dia a todos vocês que estão assistindo o nosso programa. Bom, a gente está aqui com várias questões também chegando pelas redes sociais. Você pode participar com a gente pelo nosso Facebook ou pelo nosso Twitter. Nosso Facebook é o www.facebook.com/Crescendo na Fé, ou pelo nosso Twitter, o @Cresça na Fé. Bom, a gente tem aqui uma pergunta que chegou pelo Twitter do irmão Paulo, da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo de Campinas. Ele diz: pastores, eu acredito que Deus é onisciente e onipresente e onipotente. Mas na Nova Versão Internacional da Bíblia, o texto de Gênesis capítulo 18, versículos 20 e 21, nos fala que Deus descerá para conferir o pecado de Sodoma e Gomorra. Não estou conseguindo entender, pois se Deus é onipresente e onisciente, por que ele tem que descer para conferir o pecado deles? Tá aí uma pergunta interessante sobre uma questão de teontologia, né? Se Deus é onisciente, onipotente e onipresente, por que ele teve que descer? Quer dizer, tem a ver com mobilidade. Se ele é onipresente, ele está em todo lugar. Que lugar ele não está? Aí você lança a mão do Salmo 139 e tal, inclusive no inferno, se eu fizer a minha cama, diz o salmista, lá ele encontra Deus. Professor Zeev Rachalom, vamos trabalhar essa questão? Pois bem, é interessante nós observarmos que existe o que nós chamamos tecnicamente de antropopatia, antropomorfismo, né? E o que seria então antropopatia? É nós atribuirmos sentimentos, né, de homens na divindade. E o que seria antropomorfismo? É nós atribuirmos formas humanas à divindade. Quando nós falamos então nesse texto em que Deus vai descer, que ele vai conferir, nós devemos levar em consideração que se trata de pegar elementos que dizem respeito à natureza humana para expressar algo que diz respeito à divindade. É óbvio que nesse sentido nós sabemos que os atributos, né, incomunicáveis de Deus não podem ser colocados à prova, mesmo que sejam atribuídos o uso, o recurso dos antropopatismos e dos antropomorfismos. Neste caso, obviamente, nós sabemos que o verbo em língua hebraica, para indicar visitar e para designar também juízo, é apresentado também basicamente com o sentido de visitar.
que é o verbo pakad. E nós sabemos, irmãos, que é uma forma para deixar bem claro aos leitores da palavra de Deus o significado, de modo que os seres humanos possam entender. A meu ver, nós não temos aí nenhum tipo de contradição que leve em consideração, né, os atributos, né, da onipresença e também da onisciência, mas pura e simplesmente é um modo utilizado pelos semitas e em particular pelos judeus para conferir maior facilidade de compreensão por parte dos leitores. Se você tem a sua pergunta ou dúvida, o nosso e-mail é crescendonafé@hotmail.com, crescendonafé@hotmail.com. Você quer saber alguma coisa a respeito de fé, a respeito da Bíblia Sagrada, manda pra gente que a gente resolve. crescendonafé@hotmail.com, ou você pode se utilizar das redes sociais, facebook.com/programa Crescendo na Fé, ou /Crescendo na Fé direto, ou o Twitter, @Cresça na Fé, tá bom? E eu quero chamar a sua atenção agora. A gente vai entrar agora com uma demonstração de um dos nossos eventos. Eu estou falando do Intensivão Teológico. Nós já realizamos dezenas de eventos em toda a cidade de São Paulo, fora de São Paulo, recentemente em Campinas, e o mês que vem, próximo dia 23, temos o próximo Intensivão Teológico aqui em Campinas, presença já confirmada com o pastor Armando Filho no louvor. Amanhã, depois, durante a semana, você vai saber um pouco mais sobre isso. Mas eu queria mostrar para você o que é um pouquinho da FTB, e daqui a pouco eu vou mostrar para você como você pode fazer a matrícula com o melhor material didático do Brasil e estudando a Palavra de Deus. Fica ligadinho que o programa Crescendo na Fé volta já. Estamos apresentando Crescendo na Fé. Ele e o Barnabé estavam pregando em Listra, e ele estava pregando o evangelho, e tinha um homem paralítico, e ele viu o homem paralítico e viu que começou a surgir fé no coração daquele homem, e aí ele deu a palavra de autoridade de Jesus e disse: em nome de Jesus, levante e anda. E o homem levantou e andou. O povo pensou que eram os deuses que tinham vindo à terra, e que Paulo era o representante do deus Mercúrio e Barnabé era o representante do deus Júpiter. E aí eles foram correndo para os sacerdotes de Júpiter e de Mercúrio e disseram: os representantes de Mercúrio e os representantes de Júpiter estão aí. E aí os sacerdotes de Júpiter e de Mercúrio foram lá para oferecer um holocausto para o Paulo e para o Barnabé, pensando que eles eram representantes desses falsos deuses, desses absurdos que eles achavam que eram deuses. E aí o Paulo e o Barnabé fizeram muito esforço para tentar demovê-los disso, mostrar para eles que não era nada disso, que eles estavam falando em nome de Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que mandou Jesus Cristo, não um tal de Mercúrio e um tal de Júpiter, nada disso. Eles estavam falando do Deus verdadeiro. E eles tiveram quase que rasgar as vestes para as pessoas perceberem isso. E aí eles disseram para eles assim: olha, e esse Deus que nós estamos anunciando para vocês, ele sempre deu testemunho para vocês da existência dele. Mesmo vocês não o conhecendo, mesmo vocês não sabendo o nome dele, mesmo vocês não sabendo nada sobre ele, ele sempre deu testemunho da existência dele para vocês. E aí a pergunta é: como foi que Deus deu testemunho para essas pessoas de que ele existia? Resposta do apóstolo Paulo: dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas. Ou o que ele estava dizendo? Toda vez que chove, que a terra é regada, que as árvores frutificam, que o alimento surge da terra, que o plantio vinga, toda vez que isso acontece, é Deus dando para vocês testemunho de que ele existe, porque é ele que faz a vida existir, e ele que sustenta a vida, e ele que faz os frutos aparecerem. Mas ele disse: ele não fez só isso não. Ele não fez só isso não, ele fez mais. Ele deu a vocês fartura e alegria no coração. Ele deu significado para a vida de vocês. Ou seja, o segundo ato de Deus, a salvação de Deus, é anterior a tudo também, é o da gente experimentar o bem. Estamos apresentando Crescendo na Fé.
Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Se você tem uma dúvida ou pergunta, é só mandar um e-mail pra gente que a gente responde. O e-mail é crescendonafé@hotmail.com. Você prestou atenção no nosso recadinho? Se você quiser, você pode se matricular agora, receber o material na sua casa sem pagamento de matrícula. Você vai estudar 18 meses, pagando apenas R$6 e de R$79, né? Então, entre em contato com a gente. O telefone já está aparecendo aqui no seu vídeo, 2626-0027. Para participar com a gente, é só mandar o e-mail, e você também tem o recurso das redes sociais. E aí, Eli, como é que funciona essa questão das redes sociais? Então, pastor, vocês podem participar com a gente, mandar as suas perguntas, os seus comentários sobre o programa pelas redes sociais, pelo nosso Facebook ou pelo nosso Twitter. O Facebook é o www.facebook.com/Crescendo na Fé, e o nosso Twitter é o @CresçaNaFé. Bom, a gente está de volta aqui com mais perguntas dos nossos irmãos telespectadores. Tem aqui uma pergunta de um telespectador que não aparece o nome. Está dizendo o seguinte: paz do Senhor a todos, pastores. No Antigo e no Novo Testamento, vemos milagres espetaculares acontecerem, como fogo caindo do céu, anjos conversando com seres humanos e até mortos sendo ressuscitados. Jesus disse que os milagres aconteceriam até mais do que naqueles dias em que estava presente. Então eu pergunto, alguém aí já viu com os próprios olhos algum milagre desse tipo, como pessoas sendo ressuscitadas? Por que não ocorrem, seria mais essas intervenções divinas? Pastor Deiró de Andrade, vamos trabalhar essa questão? O senhor nunca viu um morto ressuscitar? Muito bem. Eu estou na igreja há 46 anos. Desses 46 anos, 30 deles dedicados ao ministério, completo agora no mês de março. Já vi bastante coisa. A igreja onde eu tenho a honra de servir a Deus, ela nasceu debaixo de uma forte comoção em relação a um acontecimento. O irmão Zeferino, então novo convertido, orou lá no velório, e a pessoa que estava dentro do caixão, já florida, se levantou, e foi um movimento, e nasceu a igreja desse jeito. A igreja onde o senhor pastoreia hoje nasceu a partir de uma ressurreição de uma pessoa que havia todo mundo morrido. Foi testemunho ocular no velório, o pessoal chorando no velório. Exatamente. O morto levantou. Foi. A igreja nasceu em 1948. Hoje eu sirvo a Deus lá desde o ano 2000, quando fui enviado pela minha convenção. Mas nesses anos também tenho visto lá bastante coisas. Por exemplo, um rapaz que trouxe nos braços a esposa que estava à morte, e ele trouxe porque, passando na frente da igreja, tem uma frase que está escrita na igreja, você lembra dela? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele acreditou naquilo e trouxe a mulher. E colocou ela lá no meio, e o pessoal orou, e a mulher voltou e está viva, e todos os filhos, a família, a sogra. O pessoal congrega lá mesmo. Congrega lá e está lá até hoje. O vice-presidente da igreja, que é o pastor Jurandir, ele teve declarada a morte de um dos rins, e o outro ficou com 53% funcionando. E aí o pessoal orando, a igreja toda orando, o ministério todo, o pastor Jurandir está lá, os dois rins funcionando e ele bem. Já vimos lá mais de uma vez, sei lá quantas, pessoas que colocam para fora um monte de porcaria e estão vivas. Numa congregação nossa, levaram uma mulher com 37 quilos, e o dirigente da congregação, o pastor Josué, orou por ela, e a mulher está lá viva, congregando com todo mundo. Que não tem mais 37 quilos. Já não tem mais 30, engordou um pouquinho. A parte ruim é que engorda às vezes demais. Mas a obra de Deus continua. Eu já tive em evento, por exemplo, com o irmão Manuel Ferreira aqui. Ele levantou a mão para parar a chuva, e parou a chuva, e nós continuamos o trabalho lá em Paulínia, por exemplo. De forma que Deus continua fazendo. O grande mote é que a Assembleia de Deus, ela não vive de mostrar o milagre pelo milagre. O foco assembleano é ganhar alma para Cristo. E o milagre é apenas uma forma de mostrar para todo mundo que há no céu um Deus todo-poderoso. Glória a Deus. Tem aqui uma outra pergunta, essa vai para você, Zeve. Graça e paz, pastores, gostaria de saber por que há leis tão severas no Antigo Testamento, como por exemplo uma determinação aos pais para que eles apedrejassem os filhos desobedientes.
Agradeço a todos. É a Amanda, de Minas Gerais, participando com a gente do programa Crescendo na Fé. Se você tem uma pergunta ou uma dúvida, manda pra gente pelo crescendonafé@hotmail.com. Zé, por que leis tão severas assim no Antigo Testamento? Qual é a ideia? Pois bem, existe uma lei no Antigo Testamento, na Torá, que os judeus chamam então de lei, que dizia o seguinte: se um pai e uma mãe fossem procurar o sumo sacerdote, afirmando que o seu filho era rebelde e que estava andando na companhia de glutões e de beberrões e não estava dando ouvidos aos conselhos dos seus pais, esse jovem deveria ser realmente punido de morte. Pois bem, não se trata de todos os filhos que estivessem agindo daquela forma, né? Não chegando ao ponto de estar andando com glutões e beberrões, porque toda criança, ela realmente é alvo de disciplina dos seus pais. Mas a severidade na lei mosaica era para representar o estatuto de santidade em que Deus estava e demonstrar que a nação de Israel deveria demonstrar um verdadeiro respeito para o seu pai e para a sua mãe, porque a palavra de Deus diz que quando o jovem ele realmente honrar o seu pai e a sua mãe, ele terá o que? A sua vida prolongada. E nós vamos saber que, segundo o que o Novo Testamento vem apresentar, é um outro parâmetro. Nós sabemos então que todo o rigor que havia na lei, de uma certa forma, vai ser abrandado em função da concepção de graça. Porque eu afirmo, se nós hoje em dia não considerarmos então a graça, a misericórdia, o poder, o amor de Deus para reparar inclusive filhos rebeldes, nós estaríamos numa situação muito complicada. Mas o rigor na nação de Israel em relação ao pai e à mãe era para demonstrar a seriedade com que uma sociedade deveria andar, fundamentado então nos princípios de Deus. Se você tem uma pergunta de ordem bíblica ou teológica, você pode mandar a sua pergunta para crescendonafé@hotmail.com, que a gente responde. Eu vou chamar a Yael mais uma vez para falar se está tendo mais alguma pergunta aí nas redes sociais. Como é que está funcionando, Yael? Sim, pastor, nós temos várias perguntas também pelas redes sociais. Os irmãos têm participado pelo nosso Facebook, pelo nosso Twitter. E a gente tem aqui agora uma pergunta que é da Silmara Barreto. Ela pergunta o seguinte: o dízimo pode ser usado para a caridade ou deve ser obrigatoriamente investido na igreja? Obrigado e fiquem com Deus. Dízimo, caridade, igreja. Pastor Deiró de Andrade, vamos trabalhar essa questão? Essa é uma questão bastante interessante e eu me preocupo cada vez que eu a ouço, já não é de agora, nos programas de rádio inclusive. Isso mostra um descontentamento com uma ordenança de Deus, que é a forma de se identificar como súdito de um reino cujo mandatário é o Senhor Jesus. O dízimo é a forma de você se dizer vassalo deste reino, de você se dizer servo deste reino. E quem estabeleceu foi Deus, e o Senhor Jesus não o revogou. No Novo Testamento ele está absolutamente claro. As pessoas às vezes imaginam, e por conta de pessoas inadequadas, não sérias no ministério, que deveriam eles mesmos administrarem isto, porque vêm mal administrados. Pessoas que se locupletam, se envolvem com coisas inadequadas. Mas a forma de Deus, a forma do Senhor, é que seja trazido à casa do tesouro para ser gerida por aqueles que Ele mesmo estabeleceu na sua forma de gerir o seu reino. De forma que todo mundo é livre para fazer qualquer tipo de caridade, e na verdade ele é indicado a fazer isto, deve fazer isto, mas ele nunca deve chamar aquilo de dízimo, porque o dízimo de verdade é entregue na casa do tesouro. É isso aí.
Se você tem a sua pergunta, crescendonafé@hotmail.com é a forma rápida que você tem de falar com a gente. Talvez sua pergunta chegue aqui amanhã e amanhã você já tem a sua resposta. Aliás, pois não, pastor, pode começar. Na minha pequena experiência pastoral, normalmente aqueles cristãos que menos contribuem são aqueles que mais murmuram. E questionam, né? E questionam. Porque quem contribui porque acredita, contribui porque está interessado no reino de Deus. E para ele está tudo tranquilo, né? Às vezes ele não lembra que ele foi salvo porque alguém pregou para ele, e se alguém pregou para ele é porque dedicou, foi chamado, foi enviado, precisou de um microfone, da energia, do banheiro lá na igreja, do panfleto, do banco onde ele senta, do prédio onde ele entra, da poeira que é tirada, dos guardas que ficam para evitar quebrar vidro, etc. Tudo isso tem custo, e normalmente essas pessoas se questionam porque na verdade não conseguiram ainda amar de todo a obra de Deus. Quer falar alguma coisa? Eu acho bastante interessante essa abordagem que o pastor Deró fez, porque é muito fácil nós esquecermos do conjunto e destacarmos apenas uma parte que está inserido nesse conjunto. E o fato de uma má administração em relação a algo que seja lícito não vai caracterizar a ilicitude de algo que está sendo feito de uma maneira inadequada. Ou seja, não vai ser ilícito só porque está sendo utilizado de um modo ilícito. Na verdade, todo aquele que... Eu ensino isso bastante na igreja. Qualquer um que mexer naquilo que é consagrado ao Senhor e utilizar de forma inadequada, vai dar conta ao Senhor que é o mandatário desse reino. Sim. E as pessoas não podem esquecer disso. Se você quer participar com a gente, mande seu e-mail para crescendonafé@hotmail.com. E tem mais. Eu quero lembrar a você que está assistindo, né, hoje o programa Crescendo na Fé. Nós temos já um ministério muito antigo no rádio. Então, aliás, temos 5 horas de programa diário no rádio, todos os dias de segunda a sexta-feira. Mas você está vendo agora e assistindo com seus próprios olhos o Crescendo na Fé. Então manda um recado para os seus amigos, liga para mais pessoas, fala: o pessoal do Crescendo na Fé está no ar, então vem com a gente. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, Zé, que é a pergunta do Evandro, da Igreja Batista Vida Nova. A pergunta é a seguinte: eu queria saber se Adão e Eva já se relacionavam sexualmente antes do pecado original. Olha, a palavra de Deus não trata acerca, então, da vida sexual de Adão antes da queda. O que nós temos do ponto de vista bíblico é a certeza que após o pecado, né, de Adão e Eva, a palavra de Deus nos diz que Adão conheceu Eva e ela concebeu e deu à luz a um filho. O fato, então, de afirmar que ela concebeu após Adão ter conhecido, não nos dá base para aceitarmos essa teoria que afirma que antes, né, do pecado, Adão e Eva não tiveram relações sexuais. Nós sabemos que é só relatado que é após o pecado, né, que nós vamos ter que ela concebeu e deu à luz a um filho. Portanto, o que nós combatemos, de uma certa forma, à luz das Sagradas Escrituras, é que não há base bíblica para nós afirmarmos que o relacionamento sexual entre Adão e Eva só passou a existir após o pecado. Tem aqui uma outra pergunta do Diego Almeida, pastor de Horário. Diz o seguinte: pastor, gostaria de saber por que Deus permite que crianças já nasçam com algum defeito ou morram pouco depois de nascer, poucos dias de vida depois. Como é que fica essa questão? Acho que passa pela teodiceia, a questão do sofrimento. Como é que fica essa questão? Se você está ouvindo a gente, assistindo esse programa, tem alguém nessa situação, preste bem atenção na resposta. Se você também tem a sua pergunta, manda para a gente. Essa é a questão mais complicada da teologia. Se Deus é bom, por que existem tantos males no mundo? Tanto sofrimento, tanta dor. Não podemos esquecer que todo o mundo foi contaminado a partir do pecado dos nossos primeiros pais. E em razão disso, o sofrimento graçou
todo o mundo. Então, a partir daquele ponto nevrálgico da história, as coisas que nasceram para serem absolutamente perfeitas passaram a sofrer esses detrimentos, esses problemas. Uma vez perguntaram para Jesus quem havia pecado em razão de um rapaz que estava cego e havia nascido cego. E Jesus respondeu que nem ele havia pecado e nem ninguém, mas aquilo estava ali para se manifestar nele a glória de Deus. A verdade, a grande verdade, é que o pecado desgraçou a raça humana. A maior tragédia humana é o pecado. A morte não é a maior tragédia. A morte é uma consequência dessa tragédia. A dor, o sofrimento, a angústia, o choro, a lágrima é consequência desse desastre que foi o pecado. Todo pecado é uma adesão à linha da rebelião promovida pelo inimigo. E neste lado só tem sofrimento. Mas a Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer e para destruir as obras do diabo. Então, Jesus é poderoso para dar dignidade humana a estas pessoas que nasceram com deformidades em razão do pecado dos nossos primeiros pais. Jesus primeiro dá dignidade e ele também promove a cura, a libertação e a transformação. Como é bom aprender a palavra de Deus. Como é bom estudar a palavra de Deus. Eu vou chamar agora, no próximo bloco, a entrevista. Aliás, segunda parte da entrevista com o pastor, amigo nosso também, professor também da FTB, o pastor Ariovaldo Ramos. Aí ele vai trabalhar com ele essa outra parte da entrevista. Mas eu quero que você, que está assistindo essa programação, você sente desejo de aprender a Bíblia Sagrada? Você acha que você precisa conhecer melhor a palavra? Então liga pra gente. Você pode ligar agora. O pessoal lá da secretaria está aguardando a sua ligação. O telefone é 011, aqui em São Paulo direto, né? Quem está fora, 0 operadora 11, e aí sim, 2626-0027. 2626-0027. E saiba mais sobre os nossos cursos. Vem aí a entrevista do dia e daqui a pouquinho tem mais programa Crescendo na Fé. Estamos apresentando Crescendo na Fé. Pastor, o senhor já fez alguns trabalhos também para a Faculdade Teológica Bethesda. O senhor podia comentar sobre os principais deles? Eu participava principalmente do Encontrão, que o César lá fazia, acho que uma vez por mês, se eu não me engano. Um intensivão, né? Intensivão, isso, intensivão, exatamente. Fazia, acho que tinha uma periodicidade lá qualquer. Eu já fui em vários deles, sempre levando essa mensagem de missão integral, que a missão da igreja não cuida só da alma, mas cuida do ser humano como um todo. E aí já conversei lá sobre o reino de Deus, sobre a questão do perdão, sobre a questão da ação social, sobre a questão da igreja como agente de transformação. Então eu sempre atuei nos intensivões e é muito joia, porque a Bethesda tem essa capacidade de atrair um grande público para ouvir de teologia de uma forma coloquial, né? Então sempre foi uma boa parceria. Bom, muito obrigada, pastor, muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Fica por aqui a nossa conversa com o pastor Ariovaldo Ramos, e aí a partir de amanhã dos outros programas você confere a nossa conversa com outros líderes do meio evangélico. Estamos apresentando Crescendo na Fé. A gente volta direto aqui para as perguntas e as respostas. Se você tem uma pergunta ou uma dúvida, é só mandar para a gente, crescendonafé@hotmail.com, ou pelas redes sociais. Você pode usar o Twitter, você pode usar o Facebook à vontade. Tem aqui uma pergunta, pastor Deiró, da Rebeca. Ela escreve do Paraná, dizendo o seguinte: pastor, afinal, com quem Caim se casou? Gostaria de ter essa resposta.
Tá aí uma pergunta extremamente recorrente, né? Para quem tem familiaridade com a Bíblia, o pessoal sempre está perguntando isso aí. Vamos lá. Vou pegar um gancho aqui nas palavras do meu abençoado professor Zé, para lembrar o que está escrito em Atos 17, 28. De um só, Deus fez toda a geração humana. De um só, de Adão. Adão e Eva, os nossos primeiros pais, segundo diz a Bíblia em Gênesis capítulo 5, acho que é verso 4, tiveram filhos e filhas, muitos filhos e filhas, bastante filhos e filhas. É muito lógico que se toda a geração humana veio de um só, que é o Adão, então Caim deva ter se casado ou com uma irmã, ou, numa outra hipótese menos estudada, menos provável, com uma sobrinha. Mais certo que tenha sido com uma irmã. Quando a Bíblia diz que ele foi para a terra de Nod, para uma terra do exílio, para uma terra de escapada, de fuga, lá ele então pôde ter o primeiro filho com essa sua esposa, de forma que a nossa geração humana veio de um só. Se é muito esquisito entender que ele casou com a irmã para que tenhamos vida, é bastante mais esquisito saber que do pó da terra Deus fez o primeiro. Na verdade, todos nós viemos de Deus. É isso aí. Se você tem uma pergunta também como essa, você pode mandar para crescendonafé@hotmail.com, que a gente responde para você. Tem aqui uma pergunta da Sandra. Ela também da cidade de Campinas. Meu nome é Sandra, congrego na Igreja Presbiteriana do Brasil, sou divorciado e não tenho filhos. Me separei do meu marido há 10 anos. Ele me traiu e me abandonou para viver com outra mulher nos Estados Unidos. Eu li alguns versículos referentes a esse assunto no livro de Mateus, porém fiquei com essa dúvida e gostaria de saber se eu estou condenado a viver sozinha. Sou uma pessoa simples e gostaria de uma resposta simples e clara. Posso, afinal, me casar novamente? Se sim, o rapaz só pode ser solteiro, pode ser divorciado, com filho, sem filho? Como que funciona? Tanto faz ou existe uma regra bíblica específica para a minha situação? Vou direto ao ponto. Ela perguntou, né, se ela deve ser condenada a viver sozinha pro resto da vida dela. Resposta simples: não. Por quê? Porque o seu marido traiu você, adulterando. Segundo lugar, você está livre perante a Bíblia Sagrada para assumir novas núpcias. Agora, de acordo com a Bíblia Sagrada, essas novas núpcias devem ser de acordo com a palavra de Deus. O seu novo marido deve ser uma pessoa desimpedida, ou solteiro, ou viúvo. Uma outra coisa, um homem preferencialmente crente, de modo que você possa ter uma vida também compartilhada com ele do ponto de vista espiritual e também cultural. Então, mas sendo ela uma divorciada, ela também não tem direito a casar com um homem também divorciado e que saiu de uma situação igual a dela? Sim, esse detalhe também é interessante se observar. Então, muito bem observado, pastor César. Mas, quando ela pergunta se ele deve ser realmente solteiro, se tem filhos ou não, é óbvio que dentro do critério da viuvez, ele possa ter filhos. E dentro do critério também de um divorciado que divorciou-se em virtude da infidelidade da sua esposa, ele também possa ter filhos. Eu, particularmente, acho que você poderá ter alguns problemas no interrelacionamento social com essas outras pessoas que irão fazer parte do seu relacionamento. Mas a Bíblia Sagrada não afirma que isso seria pecado. Eu, particularmente, aconselho que uma mulher, procure assumir novas núpcias, evitando alguns conflitos que possam haver no nível do interrelacionamento. Está vendo como vale a pena conhecer a palavra de Deus? Perguntas e respostas da vida estão contidas na Bíblia Sagrada.
Você precisa conhecer a palavra de Deus? Liga para a Faculdade Teológica Bethesda. Quanto custa o seu chamado? Quanto custa tirar todas as suas dúvidas? Vem para a Faculdade Teológica Bethesda, o telefone está aparecendo no seu vídeo aí, 0 operadora 11 26260027, e você vai ter maiores informações da Bíblia Sagrada. Pastor Deiró, eu vou chamar aqui a Yael e perguntar se tem alguma pergunta mais aí dos nossos telespectadores. Tem pergunta, Yael? Como é que está aí as redes sociais, os e-mails? Nós temos mais uma pergunta. Tem aqui a irmã Araci, que participou com a gente pelo nosso Facebook, que é o www.facebook.com/Crescendo na Fé. Ela diz assim: eu me chamo Araci e congrego na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui de Mogi Guaçu. Gostaria de saber sobre as duas testemunhas do capítulo 11 de Apocalipse, pois o versículo 10 fala de 2 profetas e gostaria de saber quem seriam eles. Que Deus continue abençoando os irmãos e tenho sido muito edificada através do programa Crescendo na Fé. Um abraço aí à irmã Iraci, não é? Da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, mesma igreja do pastor Deiró, mas na cidade de Mogi Guaçu. Eu queria a consideração de vocês dois nesse texto. Vou começar com o pastor Deiró de Andrade. Um abraço para Mogi Guaçu, meu abençoado amigo, pastor Gessé Plácido Ribeiro. Que é o pastor da irmã, pelo jeito aqui, né? Dela. Resposta simples, rápida e objetiva: não sei. E ninguém sabe. Quer acrescentar, Zé? São 2 testemunhas que vão surgir naquele contexto. É o único dado que nós temos na Bíblia Sagrada. Ainda que alguns ventilem, né? Ventilem a possibilidade de ser Elias, porque na verdade Elias, né, orou a Deus e Deus enviou fogo do céu consumindo aqueles homens, no contexto em que nós temos lá no Antigo Testamento. Isso não dá margem para afirmarmos que se trata de Elias, uma dessas 2 testemunhas. É isso aí. São especulações. São especulações. É isso aí. Tem aqui uma última pergunta, que é a pergunta que vem lá da Bahia. A Simone faz essa pergunta: atualmente, o que deve ser prioridade? O casamento ou a vida profissional? Pastor Deiró, a gente está vivendo hoje num tempo onde as mulheres e os homens têm casado cada vez mais tarde, né? Antigamente a menina fazia 17, 18 anos, estava no ponto para casar. O garoto com 20, 21 anos também já estava contraindo família e tal. E hoje tem a história de terminar a faculdade, terminar os estudos, se definir profissionalmente, fazer um intercâmbio, não sei o quê. Como é que funciona? Qual que deveria ser a prioridade do cristão? Casamento ou vida profissional? Eu entendo que uma coisa completa a outra. O que eu ensino na igreja, vou dizer aqui, é que a pessoa procure ser feliz, porque a felicidade da pessoa adora a Deus, a alegria adora a Deus. Então, é muito interessante, muito importante, muito bom que a pessoa procure se situar bem profissionalmente, se preparar bem, termina a universidade, se for o caso, se puder, procura ter um lugar para morar, de preferência que seja seu, procura dar estabilidade, porque um casamento instável vai trazer muita preocupação, muita dor, sofrimento, etc. Então, se houver condição de se preparar para a vida profissional, faça isso. Agora, cuidado para não ficar preparando demais e resolver casar na idade que Abraão teve Isaac. Aí já fica mais complicado, né, Zé? Aí fica pior ainda. Fica complicado porque nós temos uma tendência cada vez mais crescente e que está acontecendo nos Estados Unidos da gravidez aos 41 anos de idade e que risco por especialistas. Além do risco médico da mulher, para a saúde da mulher, você tem o problema de a criança ter 15 anos e a mulher ter 65. Sim. A mulher ter 60. Parece a avó do filho. Exatamente. Eu tenho um amigo que ele está já com uma idade relativamente avançada, já casado há aproximadamente 20 anos. Esse é um outro dado também a considerar. Justamente porque a mulher dele queria ter uma estabilidade profissional. E ele confessou assim para mim: puxa vida, Zé, na idade que eu não tenho nem mais vigor para ser avô, tenho que ser pai. Eu achei assim meio tragicômica a situação, mas andei verificando e é uma tendência realmente cada vez mais crescente
E nós temos, evidentemente, os médicos que são muito espertos e que tiram proveito com a chamada gravidez de alto risco. Você tem, por exemplo, a questão de namoros muito longos. Sim. Justamente em detrimento... Absolutamente perigosos. Exatamente. Em nome de ter um pé de meia, de ter um apartamento, de ter uma faculdade, não sei o quê, tem cristãos que estão namorando 8 anos, 12 anos de namoro. Eu vou pedir licença para dar um testemunho. Eu estou me aproximando de 25 anos de casamento. Graças a Deus. A Suzy ainda parece que tem 17, que foi a idade que ela tinha quando casou comigo. Mas nós esperamos 4 anos e um pouquinho para que nascesse a nossa primeira filha. Ela também está agora terminando a universidade para então se casar. Teve com 21 anos. Exatamente. Então, a Carol, minha linda princesa, está agora se preparando, comprou o apartamento dela com o noivo e está terminando a faculdade. Ela e ele. E assim terminaram em casa. Mas há os casos, como o meu, por exemplo, em que a Suzy, ela veio a se formar na universidade depois do casamento. A gente se casou, eu já era pastor e trabalhando, eu era diretor de empresa, e ela foi para a universidade para poder estudar e se formou depois, pós-graduou, mestrou e etc., mas depois do casamento. Então eu penso que uma coisa não possa ferir outra, desde que aquele casamento tenha dado certo, seja uma coisa bem pensada, bem planejada. Eu vou convidar vocês para a gente continuar esse papo, porque infelizmente já está terminando o nosso horário aqui na TV, mas eu quero convidar vocês para a gente terminar esse assunto pelo rádio, para o pessoal que está ouvindo a gente pelo site. Então, se você que está assistindo o programa Crescendo na Fé, você pode acessar agora o site que aparece aqui no seu vídeo, que é faculdadebethesda.com.br, www.faculdadebethesda.com.br. Clica no rádio que você vai ouvir a gente terminar esse assunto sobre o que deve ser prioridade no casamento e tal. Eu acho que esse é um assunto que dá polêmica, aliás, levantando essa lebre aqui, namoros muito longos dentro da igreja. Será que esse não é um campo propício para o pecado antes do casamento? Às vezes é um casamento que não foi oficializado. Exatamente, já se fala em namorido ao invés de namorado. Zeve, foi muito bom tê-lo com a gente aqui em mais um programa Crescendo na Fé. Seja sempre bem-vindo. Para mim também foi um imenso prazer estar aqui contribuindo para o reino de Deus e podendo estar participando junto com o pastor César, junto com o pastor Deiró de Andrade, com Yaher e com os demais telespectadores que estão espalhados em toda a nação brasileira. O programa Crescendo na Fé está ficando por aqui só na TV. A gente está indo agora, você pode ir para o site e a gente continua aí discutindo esse assunto muito importante. Pastor Deiró de Andrade, que alegria tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo sempre. Super obrigado por estar com a gente aqui em mais um programa Crescendo na Fé. Glória a Deus. Amém. Para você que assistiu mais esse programa, ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Se você quer se matricular na nossa faculdade, fica à vontade. 2626-0027, liga, faça suas perguntas, tire suas dúvidas. Nosso material chega rapidinho aí na sua casa. Não perca o seu tempo, faça já a sua inscrição. A gente está ficando por aqui, mas amanhã a partir das 10 tem mais programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Crescendo na Fé. Realização Faculdade Bethesda. Moldando vocacionados.